Olá pessoal, esse é mais um vídeo da disciplina de Cálculo Fundamental e agora nós vamos falar sobre funções trigonométricas. Eu vou ser breve nessas funções, eu vou utilizar o simulador do PhET, que eu já mostrei para vocês em outra ocasião, para que vocês relembrem as funções, principalmente as funções seno, cosseno e tangente, que são as principais. E vou falar um pouquinho, de início, sobre definição de radiano, que é a unidade de ângulo no SI. Tá? Então, primeiro, antes de tudo, na verdade, as funções trigonométricas, por que elas são importantes? Elas não são funções simplesmente matemáticas. Assim como as funções exponenciais são utilizadas na modelagem de algumas situações físicas, químicas, as funções trigonométricas também têm papel bastante importante. Existem, quando se trata de eletromagnetismo, várias grandezas físicas que utilizam na sua definição funções trigonométricas, quando trabalhamos em mecânica com oscilações. Então, as funções trigonométricas são muito importantes. Tá? Então, antes de tudo, eu coloquei aqui só para relembrar, a definição de radiano. Então, a gente vai pegar aqui uma circunferência de raio R, tá? Vai aparecer aqui nessa animação em vermelho. Então, só colocar aqui, tá vendo? Esse é o raio de uma circunferência, tá? Esse raio R, ele vai corresponder aqui a um arco, tá? Cujo ângulo é o que a gente define como 1 radiano. Tá? Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 1 rad. Aqui 2, 3 e quando eu paro aqui eu tenho o π radiano. Tá? Então, o π radiano corresponde a 180 graus, que é metade da circunferência. Tá? Se eu der sequência, aqui de volta ao início, o GIF, mas olha lá. Circunferência, raio R, utilizo esse R e coloco aqui em cima. Isso vai permitir que eu identifique um ângulo, que é o que eu defino como 1 rad. Aí dá sequência na construção dos múltiplos desse 1 rad. 2 rad, 3 rad, e aí no meio da circunferência, π rad. Circunferência toda, 2 π rad, que são os 360 graus. Tá? Então, 2 π radiano é igual a 360 graus. Tá? Com essa relação entre ângulo em radiano e em graus, é possível que, com uma regra de 3, vocês encontrem a relação para qualquer outro ângulo em graus com radiano. Como eu disse, vamos olhar o simulador aqui, que ele vai ser a nossa base para relembrar algumas das funções trigonométricas importantes. Então, eu vou começar aqui com cosseno. Tá? Isso aqui é um ciclo trigonométrico bastante semelhante àquele da animação, só que ao invés de eu ter um raio R, eu tenho um raio 1. Tá? Então, isso aqui é uma circunferência cujo raio é 1. Então, eu tenho aqui uma representação de deixa eu tirar aqui alguns elementos, de um vetor, uma reta orientada que sai da origem dessa circunferência e vem até esse ponto aqui, esse ponto em vermelho, tá bom? Isso aqui em azul vai estar representando o cosseno do ângulo, tá? Então, seria um f aqui embaixo, um f de θ igual a cosseno de θ, onde o θ faz as vezes do x que a gente trabalhou para as nossas funções matemáticas até agora. Tá? Agora eu completo aqui com a grade, os labels. Então, veja, aqui é o x, tá? Aqui é o y, e aqui é a reta, que vai sair da origem e até o ponto com o ângulo que eu estou observando. Eu vou colocar aqui
os ângulos especiais, que ele vai pegar os ângulos principais. Então, 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2. Aqui eu tenho a opção também de deixar isso em graus. Eu vou deixar em graus que eu acho que vocês estão mais familiarizados. Então, 0 graus, 30 graus, 45, 60 e 90. Isso aqui no primeiro quadrante. Tá? Então, o cosseno de 0 graus, né, vai estar associado a esse comprimento, tá? Que é 1. Né? Já que eu estou trabalhando com essa circunferência de raio 1. Tá? Então, o cosseno de 0 grau vai ser igual a 1. Okay? Ele também é feito pela razão aqui dessas duas componentes que vão aparecer, né? O x pelo... aqui, ó, por esse, né, 1. Tá? Então, o cosseno de θ é x por 1, onde o x, né, vai ter aqui um determinado valor dependendo do ângulo que eu estou trabalhando. Tá? Então, cosseno de 0 é 1, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, de 60 graus, meio, e de 90 graus, 0. Tá? Então, aqui analisando cosseno. Veja que é interessante complementar essa visualização aqui no ciclo com a visualização do gráfico da função no plano cartesiano. Tá? Então, aqui eu teria o meu y, que é o cosseno da variável, no caso θ, e aqui o θ. Tá? De novo, lembre-se só de substituir, você pode até para fazer uma analogia com o que a gente trabalhou até agora, substituir esse θ por um x. Só não vai confundir com esse x que está aqui. Bom? Então, veja, né, ó, cosseno de θ, maior valor que eu vou observar aqui no eixo vertical, tá? 1. Conforme eu vou aumentando o ângulo, ele vai diminuindo até o caso de 90 graus, né? Onde o cosseno é 0. O cosseno de 90 é 0. Se eu começar a trabalhar com ângulos entre 90 e 180, né, eu vou ter valores semelhantes aos que eu tinha aqui no primeiro quadrante, só que vai ter uma mudança no sinal. Né? Então, o cosseno de 120 graus é menos meio. O cosseno de 60 era meio. Tá? Então, aqui, na visualização no plano cartesiano, eu vou ter o comportamento semelhante, só que para valores de y negativos. Tá? Então, observe lá embaixo. Né? A bolinha vai descendo, 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 até eu ter um ponto de mínimo aqui. Né? Então, esse ponto de mínimo vai acontecer quando para 180 graus, que é quando o cosseno vai ser menos 1. Tá? Então, eu vou ter valores aqui máximos de 1 para o cosseno e mínimos de menos 1. E aí, né, esse comportamento é periódico, ele vai se repetindo. Tá? Então, por isso que essa é uma função que é utilizada para modelar, por exemplo, oscilações, tá? Oscilações periódicas. Okay? Então, essa seta em azul está representando a nossa escolha para a visualização da função cosseno. Eu posso mudar para a função seno. Então, muda aqui também embaixo. Né? Vai ser seno de θ no eixo vertical e θ no eixo horizontal. E aqui, quando eu for mudando os valores do θ, eu vou observar o y. Né? E, consequentemente, o seno de y. Bom, então, o seno de 30 graus, que é meio, de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, de 60, a raiz de 3 sobre 2, e o máximo valor de 90 graus, seno igual a 1. Tá? Então, aqui estaria no máximo. Tá? E todo o comportamento que eu descrevi, né, para o cosseno também acontece aqui. Bom, dá para também, vocês devem lembrar de já ter visto isso, né? O seno e cosseno diferem por uma fase. Então, se a gente olhar o cosseno aqui, né, ele inicia, quando θ é igual a 0, no máximo valor, no 1. O seno, ele inicia no 0. Tá? Então, tem uma fase aí de diferença entre os dois. Tá? E, por último, aqui a tangente, né? Que também é uma função
pode ser obtida a partir de seno e cosseno. Tangente é a razão de seno por cosseno do mesmo ângulo, tá? E aqui a representação no plano cartesiano. Então, tangente de 0, tangente de 30, 45, 60 e tangente de 90, né, que aqui não vai fazer parte do domínio, né? Vai dar mais ou menos infinito aqui, tá bom? Então, esse aqui é um simulador bastante interessante para que vocês relembrem ou aprendam, né, essas funções básicas, né? Existem outras funções trigonométricas, né? Existem funções cotangente, cossecante, funções arco, arco-cosseno, arco-seno, arco-tangente, que a gente já até comentou em outras situações. Existem muitas propriedades importantes para essas funções que nos permitem reescrevê-las e trabalhar de forma bastante operacional com elas, tá? Mas vocês, em disciplinas específicas que vão lidar com funções desse tipo, vão acabar estudando com um pouco mais de detalhes cada uma delas e as suas propriedades, ok? É isso, pessoal. Com esse vídeo se encerra a nossa série de vídeos sobre funções, né? Eu espero que esses vídeos tenham sido úteis para vocês relembrarem esses conceitos, né? E na nossa aula remota, nós vamos discutir esses conceitos e aí, se vocês tiverem dúvidas, eu tento ajudá-los, ok? É isso, pessoal. Então, até mais.